graça e paz. Um ótimo dia na presença de Deus, dia lindo, maravilhoso. Eu não sei se agrada a todos, mas para mim nós estamos entrando na época mais linda, mais maravilhosa, mais confortável, que é o friozinho. Eu falo aqui da cidade de Cambé, Paraná, e agora está aqui por volta de 14 graus. Maravilhosa. Glória a Deus por isso. Gostaria de compartilhar com os irmãos a respeito da responsabilidade de nós educarmos nossos filhos. É o nosso primeiro ministério, é nossa primeira responsabilidade diante de Jesus, porque, como diz o livro de Provérbios, eles são a herança do Senhor, né? E eu gostaria de falar pelo ponto de vista de que os filhos, eles não nascem crentes. Deus não tem netos. Podem até ter nascidos em um ambiente cristão, um berço cristão, mas eles precisam nascer de novo como qualquer ser humano. Porque assim como diz a palavra do Senhor, que todos pecaram e destituídos foram. Então, para eles terem acesso à salvação de Cristo, ainda que vivendo conosco num lar cristão, tendo participação na nossa rotina diária de culto ao Senhor, seja ele em casa, seja ele nos templos, o livro de Provérbios diz no capítulo 28, versículo 13, que sem arrependimento não há remissão de pecados. O livro de Romanos, ele é mais incisivo, eu gosto muito desse versículo, que ele diz que assim cada um, Romanos 14, versículo 12, assim cada um de nós dará conta de si mesmo diante de Deus. Então, a gente tem uma realidade, uma infeliz realidade, que muitas vezes nós nos entretemos com, ou nos distraímos, é a palavra correta, com o dia a dia, a correria, né? As responsabilidades, o trabalho, a responsabilidade com o templo quando temos, né? De irmos ao culto, de lermos a palavra, de orarmos. E às vezes nós nos esquecemos que nós estamos sendo assistidos, né? Por essas pessoinhas em nossas vidas, os nossos filhos, que o Senhor tem nos dado. Isso é interessante porque traz uma falsa sensação de que estamos fazendo algo correto pelo simples fato deles estarem participando conosco, né? Nós levamos à igreja, nós lemos muitas vezes a Bíblia, oramos para dormir, às vezes oramos para levantar, cobramos um comportamento de cristão, cobramos um comportamento que muitas vezes nós mesmos não paramos para meditar o que nós temos feito, né? Com excelência diante do Senhor, a nossa parte diante de Deus. E isso é muito sério, porque muitas vezes eles têm assistido de camarote as nossas experiências vividas no meio da congregação, no meio da nossa vida eclesiástica. E muitas vezes eles têm vivido juntamente conosco sem um filtro, sem uma devida explicação, seja as nossas experiências, elas boas ou elas más. E a respeito dessas experiências, muitas vezes, o que não é dito fica subentendido. Então, muitas vezes, nós temos permitido que principalmente as nossas más experiências no corpo da igreja, né? As dificuldades de relacionamento, as provações, as guerras, as intrigas que infelizmente acontecem no meio do povo de Deus, tem contaminado a experiência de vida na igreja dos nossos filhos. E isso seria facilmente contornado se nós estivéssemos de fato ensinando, ministrando os nossos filhos, discipulando, e para que pudessem ter uma melhor vivência a respeito dessas coisas que têm acontecido e uma absorção, e ao invés de criar um trauma, um afastamento que muitas vezes acontece, mas trazendo um verdadeiro fortalecimento de vida em relação ao que o Senhor tem nos ensinado, como em relação a perdão, em relação à submissão, em relação a obedecer às autoridades, a suportar uns aos outros, como a palavra tem nos ensinado. Eu gostaria de
tocar em alguns pontos, para deixar uma reflexão sobre as nossas vidas, sobre a nossa responsabilidade na criação e no desenvolvimento da fé dos nossos pequeninos. Que não é sobre metodologia, não é sobre o melhor método, ou é simplesmente do que diz a palavra a respeito desse tema. Então, o tema, no final das contas, estamos falando de salvação, né? Então, como eu já disse, ainda que nossos filhos estão inseridos num ambiente cristão, com as rotinas, a gente corre um risco de passar uma imagem religiosa para os nossos filhos. Então, eu queria pontuar 4 pontos aqui sobre a responsabilidade. No livro de Romanos 12, o Senhor nos diz que rogo-vos, irmãos, através de Paulo, né? O Senhor nos diz através de Paulo: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que esse é o vosso culto racional. E não sedes conformados com esse mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Bom, a palavra do Senhor nos diz que um dos primeiros pontos que eu quero tocar é sobre a nossa responsabilidade, sobre nós trazermos a mudança da mentalidade dos nossos filhos diante do Senhor. Porque para que nós possamos nos arrepender, é preciso ter o entendimento do pecado. E esse entendimento vem através do Espírito Santo, mediante a exposição da palavra de Deus. Então nós, intencionalmente, nós devemos ministrar os nossos filhos através da palavra, juntamente com a oração, juntamente com a meditação, para que nós possamos mudar a mentalidade dos nossos filhos, a fim de que eles tenham a mente de Cristo, para que eles não se conformem com isso, tomem a forma, né? Conformar é tomar forma. E os nossos filhos, eles estão diariamente sendo bombardeados pelo inferno nas escolas, pelas amizades, sendo atacados pelas setas espirituais, para que venham, de alguma forma, ou trazer dúvida mediante aquilo que nós temos inserido no nosso lar, ou até mesmo trazer uma nova opção, de alguma forma tentadora, utilizando das ferramentas que existem hoje. E como tem ferramenta, né, irmãos? E como tem ferramentas e opções para atrair as nossas crianças, não só as crianças, os jovens, os adultos, para que de alguma forma venha a ser uma tentação para que deixem a palavra do Senhor e os caminhos do Senhor, ou sufoquem a semente que nós temos plantado na vida deles. Então esse é o primeiro ponto. A nossa obrigatoriedade, a nossa responsabilidade de inserirmos a boa semente de Cristo na mente dos nossos filhos. Porque isso sim vai gerar fé, para que todas as outras ordenanças, como o arrependimento, o batismo, sejam atos direcionados pelos nossos filhos, para que eles escolham fazer isso em fé. Porque o que mais acontece hoje, infelizmente, nos nossos dias, são pessoas que tomaram um banho no rio. O segundo ponto de nossa responsabilidade está no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, que é que o Senhor tem nos chamado para ser testemunhas dele. Versículo 8: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, irmãos, nós temos que ser verdadeiros cristãos. Cristão, a palavra cristão significa mini-cristos. E, primeiramente, dentro do nosso lar, nós temos que ser a imagem e semelhança de Cristo. E se tem uma coisa que tem dado mau testemunho ultimamente sobre os cristãos, é os comportamentos. Nós somos chamados para abandonar, não somos chamados para ser Gabriela. Eu nasci assim, meu temperamento é assim. Irmãos, como isso tem
destruído não só a educação dos filhos, mas como também casamentos e lares. Os irmãos que na igreja, os irmãos canta, pula, chora, glorifica, fala em língua, é um santo, mas no ambiente do lar é bem triste. É bem triste, porque não condiz com parece que são duas pessoas totalmente diferentes. Então, o exemplo, o testemunho de um bom falar, de uma palavra gentis, com a misericórdia, com a humildade, tudo aquilo que o Senhor tem cobrado de nós como pessoas, né? O início do Sermão da Montanha, que o Senhor fala sobre as bem-aventuranças, porque feliz realmente são as pessoas que cumprem as palavras do Senhor, que são humildes, que são mansas, bem-aventurados são os pacificadores. Então, quando nós começamos a viver aquilo que nós temos aprendido dentro do nosso lar, diante dos nossos filhos, uma vez que nós já cumprimos a primeira etapa, né, nós estamos ensinando ele o porquê, né, que isso traz a mudança de mente. E ele começa a desfrutar, ele começa a ser bem-aventurado do nosso comportamento. Ele é um participante, ele é uma pessoa que consegue desfrutar daquilo que nós temos recebido de Deus, daquilo que nós temos vivido. Então, nós temos a obrigação, a responsabilidade de vivermos como testemunhas de Cristo. Testemunha é aquele que viu. E o viu porque eu vi, eu vivo. Então, esse seria o segundo ponto de responsabilidade de vivermos com os nossos filhos. Porque no livro de Provérbios, ele diz que ensina o menino no caminho, juntamente com, sabe, não é lá, ó, filho, você vai aqui, vou mandar meu filho no mercado, filho, você pega aqui, pega a primeira direita, sobe a esquerda, você vai ver uma horta ali, sobe reto. Não é isso que a Bíblia fala. É juntamente, fala, filho, vem aqui, vamos no mercado. Ou, melhor, né, filho, vem aqui, vamos servir a Deus. Uma vez que nós passamos pelo primeiro ponto de mudança de entendimento, é preciso, eu quero, então eu vou fazer. O segundo ponto, eu vivendo com esse entendimento, eu começo a praticar, eu sou testemunha daquilo que eu tenho aprendido, daquilo que o Senhor tem feito. Então eu sou humilde, então eu sou manso, então eu sou pacificador. E eu faço isso juntamente com Ele no caminho. Então o primeiro ponto é mudança de mente. O segundo ponto é viver como testemunha diante dos meus filhos. E o terceiro ponto é ensinando juntamente no caminho. O caminho que se deve andar. Porque aí sim, irmãos, que quando ele for velho, ele não vai se desviar. Porque essa palavra, irmãos, ela se cumpre na nossa vida, independente de qual estilo de vida a gente esteja vivendo. Porque ainda que eu esteja ministrando, lendo Bíblia com ele, eu levo ele na igreja, eu oro com ele, mas eu vivo uma vida dupla, que não é junto com ele, sabe? Eu tenho uma vida diferente daquilo que eu vivo diferente daquilo que eu falo, irmão. O que eu estou vivendo, seja uma situação ruim, é isso que ele vai absorver de mim. Se eu não sou humilde, se eu não sou manso, se eu não sou um pacificador, eu sou um briguento, eu sou um encrenqueiro, ainda que eu ensine a ele que é preciso, que é o que a palavra nos diz, se eu não viver isso juntamente com ele todos os dias, ele nunca saberá qual é o benefício. Ele vai lembrar do pai que é grosso, do pai que é estúpido, do pai que só era crente na igreja, mas em casa era difícil, e automaticamente, irmão, ele começa a viver da forma que nós vivemos. E isso é perigosíssimo, perigosíssimo. Então esses são os 3 pontos. Gostaria que os irmãos meditassem. Eu vou deixar um texto aqui para a meditação dos irmãos, que se encontra no livro de Deuteronômio, capítulo 30, no qual Deus está falando a Israel da responsabilidade de seguir ou não seguir, quais seriam as bênçãos e as maldições, que ficou meditação para nós, irmãos, porque a gente vê no livro de Reis, irmãos, que muitos reis abandonaram os caminhos do Senhor e foi triste a consequência para com suas casas, para com seus filhos, e o rei pecava e Deus vinha com a sua mão sobre a nação e provava tanto o rei quanto a sua casa, quanto a sua nação, e o filho que se levantava após, e muitas das vezes citada nos livros de Reis,
teve uma coisa igual, uma atitude igual e até piores, trazendo consigo ainda mais maldições. A gente vê Deus retirando o trono, né, de várias famílias, que começou ali com Saul, depois foi para a tribo de Judá com Davi, e assim foi mudando por causa do pecado dos homens, irmãos. A consequência é muito grave. Eu vou ler aqui então o livro de Deuteronômio 30. E será que sobrevindo essas coisas, a bênção ou a maldição que tenho posto diante de ti, e te recordares delas entre todas as nações, para onde te lançar o Senhor teu Deus, e se converteres ao Senhor teu Deus e deres ouvidos à sua voz, conforme a tudo que te ordeno, hoje, tu e teus filhos, com todo o teu coração e com toda a tua alma, então o Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro, e se compadecerá de ti, e tornará a juntar-te dentre todas as nações entre as quais te espalhou o Senhor teu Deus. Irmão, que Deus abençoe a vida de cada um, que o Espírito possa ministrar as nossas vidas. Essa palavra, ela fala comigo porque eu sou um filho, eu tive momentos difíceis diante do Senhor, eu saí da presença do Senhor e eu sei o que eu passei fora da presença do Senhor. E eu acredito que muita coisa eu seria poupado se tivesse algum cuidado diferente lá atrás. Eu não culpo os meus pais, porque eles me deram o que eles tinham da presença do Senhor, o que eles tinham da palavra, de experiência, mas hoje o Senhor tem dado graça a nós e a palavra está diante de nós. Nós temos acesso tecnológico, a gente pode assistir palavra o dia inteiro, a gente tem acesso a cursos, a seminários, e tudo para que o nome do Senhor venha ser glorificado nas nossas vidas. Vamos, irmãos, ter entendimento que nós precisamos, se nós já estamos lutando, que nós vamos persistir nessa luta de educação e ministração, discipulado dos nossos filhos. E se porventura alguém identificou com essa palavra que poxa, eu preciso fazer algo a respeito, não se acanhe, essa palavra aqui não é acusatória, ela é, na verdade, para nós nos despertarmos, para que nós venhamos ajudar uns aos outros e nós venhamos salvar os nossos filhos, porque os dias são maus e o Senhor Jesus está voltando. Graças e paz a todos. Eu peço a oração dos irmãos sobre a minha casa, minha família, e que o nome do Senhor venha ser glorificado em nome de Jesus. Tchau, abraços.